Fala aí, meus nobres amigos. Tudo tranquilo? Espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje aqui na nossa bancada, um Icon IC728 rádio HF. Esse rádio pertence ao nosso amigo Juarez, da cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O Juarez entrando em contato com o nosso amigo André Taurus. Ele perguntou se conhecia alguém que dava manutenção em rádios HF de confiança. E o nosso amigo André acabou informando a ele aqui a nossa pessoa, né? Acabou indicando a ele a nossa pessoa para estar realizando o serviço nesse equipamento dele, tá? Esse equipamento segundo ele transmite, recebe, porém com muita deficiência em vários aspectos, né? Inclusive ele deixou aqui um papel informando aqui, tá? Ele está pedindo para a gente fazer uma geral no rádio, uma preventiva. Aí pediu para a gente ficar atento aqui aos seguintes itens. Ele disse que a frequência parece fora, né? Ou seja, ele acha que a frequência está fora de frequência. Se possível, trocar toda a iluminação por LED. Potência nas bandas, né? Fazer uma checagem na potência em todas as bandas. E recepção parece presa, principalmente em 7 MHz, ou seja, está com deficiência na recepção, né? Baixa sensibilidade, provavelmente, né? Eu acabei de tirar o equipamento da caixa, eu vou ligar o equipamento agora e a gente vai fazer as aferições antes de abrir o equipamento para a gente ver quais são as situações que vamos encontrar. O equipamento já se encontra ligado. A gente pode perceber que a iluminação desse lado ela está presente, mas a desse lado não, indicando que a iluminação aqui, a luz que faz a iluminação do display desse lado, ela está queimada. A iluminação do S-meter está funcionando, porém ele quer que troque essa iluminação todinha por LED, tá? Estou com o rádio ligado aqui em 7100. Tá ali o gerador de RF também, 40 dB microvolts, 1 kHz a menos para a gente poder escutar um tom aqui na banda no modo de emissão LSB. E o sinal está presente. Não há deflexão no VU, tá? No medidor de sinais. Vamos ver se é um problema de ajuste, ausência de ajuste aqui no S-meter, ou se é um problema de sensibilidade no receptor. Recepção tem. Agora eu vou diminuir aqui o nível de sinal aqui e a gente vai ver se ainda tem sinal. Muito fraquinho, muito fraquinho. Realmente tem uma certa deficiência. O Squash está atuando, o microfone de gain também eu já testei que está funcionando. A gente vai já ver quando no modo de transmissão a gente vai fazer as aferições aí. Tá mudando, tá aí no modo memória. Deixa eu ver se eu entro aqui no modo. Pronto, aqui tá no modo VFO. Ver se a gente volta aqui. Tá aí, muito baixinho o sinal. Vou mudar de banda aqui para ver. São os que estão na memória. $14.100. Você tá aqui em 14. Tem sinal também, porém não há deflexão no VU. Tudo indica que a sensibilidade do rádio está baixa mesmo, tá? Muito baixa a sensibilidade, muito baixa mesmo.
Que mais aqui? Bom, é isso. O rádio está com baixa sensibilidade, né? O VU nem desloca. Em 40 dB microvolts era para a gente ter sinal 9 aqui ou mais, um pouco, e não temos. Tá? Temos sinal, mas não temos deflexão. Tá? A sensibilidade do rádio está baixa. Vamos averiguar aqui potências. E em seguida a gente vai abrir o rádio e ver como é que está a situação interna. Vamos lá. Eu estou aqui com o nível da potência todo aberto. A RF Power está no máximo. Deixa eu ver aqui. Atenuador não. Compressor ligado, desligado. Vamos fazer os testes aí. Vou colocar em CW aqui. Uma coisa que eu pude perceber. Aqui em CW a gente pressionando para transmitir não dá nada. A não ser que precise do manipulador para poder ele entrar. Só que o que eu acho estranho é porque em AM a gente pressiona para transmitir. Era para a gente ter portador e nós não temos. Tá? Só temos portador aqui, só temos modulação em SSB. Ou lá, áudio 123, 110, 120 watts. Ou lá, áudio 123. Alô, Brasil. Vou ligar aqui o compressor. Não, o compressor já tá ligado. Vou aumentar aqui o nível do microfone, do ganho do microfone. Alô, Brasil. Ou lá, áudio 123. Ou lá. 120 watts é a potência máxima que está dando aí de pico a pico em SSB. Alô, Brasil, olá. É isso aí. Então é isso, vamos trabalhar no equipamento, vamos abrir o equipamento e verificar aí, fazer as aferições internas, ver como é que está o estado geral do equipamento e dar aquela revisão geral e fazer isso, o que o proprietário do equipamento solicitou. Tá, equipamento já aberto. O que eu pude perceber aqui foi que alguém tentou fazer uma pintura aí e pintou com o rádio fechado e tudo. E acabou entrando poeira de tinta aqui para dentro do equipamento. Mas o equipamento, assim, no seu estado geral tá bem... Bom, visivelmente na parte superior, né, tá bem íntegro. Vamos ver na parte de baixo, né? Eu pude perceber só os parafusos mesmo, vários parafusos diferentes do original. Alguns com a cabeça já espanada. E é isso. Aqui do outro lado não tem muito o que ver, né? Que é totalmente blindado. O PA e o filtro ficam aqui nessa parte de alumínio, né? E só depois que levantar a placa da RF Unity é que a gente vai ver o PA e os demais itens. Tranquilo? Vou dar prosseguimento aqui em desmontar o restante do equipamento para a gente ver como é que tá aí. Tá aí, parte do PA já aberto. Aqui o PA do rádio. Para quem nunca viu o PA desse rádio, tá aí. Um resistor levantado ali. Tentar entender o porquê levantar aquele resistor. Pasta térmica provavelmente está bem seca já. Aqui o cooler. Pintaram até o cooler. Até as pá daqui da hélice do cooler pintaram também. Tranquilo. Vou desmontar aqui também o filtro, fazer aquela limpeza geral. Tô vendo que tem cola ali, bastante cola, aquela cola que corrói tudo, vocês já conhecem. Vamos estar verificando aí como é que tá a situação no estado inferior das placas. Bom, aparentemente assim parece que está tudo intacto, tudo inteirinho, né? Vamos verificar aí como realmente vai estar. Tá aí a filter, low pass filter unit já limpa, trabalhada. Onde foi de ponto de solda necessário ser refeito, foi refeito. Isso aqui já veio assim, tá?
Todos os pontos de fixação dos parafusos também foi refeita a solda. Dada aquela geral, aquela cola eu removi aqui. Aquela cola que estava aqui. Aqui nos relés eu deixei do jeito que tá, porque se eu passar algum material abrasivo, né, para remover, ele vai acabar manchando aqui, deixando uma mancha branca. Vai ficar pior do que esse verniz que tá aqui. Não é essa sujeirinha que tá aqui, que não é sujeira, nem é só fluxo mesmo, entendeu? Então, para não danificar, só isso aqui que escapou, né? Mas para não danificar a pintura na serigrafia, nada, é melhor deixar assim mesmo, não vai ter nenhum problema, não vai ocorrer nenhum problema. O importante é que a placa foi limpa, todos os pontos foram retrabalhados novamente. Vou montar lá e em seguida eu vou trabalhar no PA. Até aí o PA foi removido. Aqui temos um detalhe de uma intervenção em algum período dele. Vamos substituir toda essa pasta térmica, fazer toda a limpeza aí do PA. E eu não poderia deixar de mostrar isso aqui a vocês. A situação aqui da conexão. Feito isolante. Não sei nem o que tem aqui, tá um negócio meio duro aqui. Eu vou olhar o que tem aqui. Tranquilo? Vamos lá, vamos trabalhar, deixar esse PA limpo, substituir essa pasta térmica. Dar uma limpeza geral aqui. Em seguida limpar aqui o cooler de ventilação. Aí, meu amigo Juarez, aqui a região do PA já limpa, toda trabalhada. A pasta térmica aí dos transistores foi toda substituída, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Toda a limpeza. Retrabalho aqui das soldas dos transistores, nos terminais dos transistores, tudo limpo, tá? Aqui também o exaustor foi todo limpo, aquela tinta eu não tirei, tá? Por um motivo muito simples. Se eu for usar um material abrasivo, tipo solvente, para poder estar removendo essa tinta que está impregnada aqui nas aletas do exaustor, eu vou estar enfraquecendo esse material plástico aqui, e com o tempo vai ressecar e quebrar muito fácil, tá? Então eu não vou estar removendo não. Isso aqui não vai implicar em nada, vai continuar ventilando normalmente. Só a única coisa que vai ficar aqui é só a mancha mesmo de tinta, né, de pintura. Mas isso aí não implica em nada e no funcionamento normal aí do exaustor, tá? Aí no vídeo anterior eu já mostrei o filtro, né? Que os terminais, os conectores também tudo limpo, os cabos também, tudo já posicionado. Aqui os conectores eu limpei toda a tinta que havia nos conectores, deixei o conector limpinho. Aqui também. Escurecer um pouco mais aqui para ser mais visível, mas tá aí. Aquele arranjo que tinha aqui foi removido, foi colocado aqui os fios direto para não haver nenhuma perca, não haver nenhum aquecimento, e vai existir perca, mas não como estava aqui, aquela situação bem complicada que estava feio aqui, ridículo, né? Então aqui o conector já foi limpo, tudo certinho, tudo no jeito. Eu vou provisoriamente fechar essa área aqui e vou prosseguir com a segunda etapa. Eu retorno já. Bom, antes de dar continuidade aqui, quero mostrar aqui a vocês principalmente a vocês, Juarez, uma situação do seu equipamento. Aqui, esse conector, ele tem essa peça aqui. Essa peça estava bem aqui, ó. Não sei porquê. Sinceramente, eu não sei dizer o que ela estava fazendo aqui. E quando eu viro,
o rádio, eu viro o outro lado aqui do rádio, eu encontro com essa situação onde eu ia remover esse cabo. Vou remover esse cabo para poder remover a unit aqui de baixo para começar a trabalhar nela. Aqui a RF Unit e do lado de baixo é a unidade DDS, tá? É como o fabricante chama, PLL e DDS. Tá? Esse equipamento é um pouco antigo, mas por incrível que pareça ele já tem DDS. Tá? Aqui é a região do DDS, essa região aqui. Então, vamos lá. Então, quando eu fui remover, rodar um observar, está aqui o cabo soldado aqui nesses pontos. Esses conector, eles são meio chato pra caramba. Se você não souber colocar eles direito, ou se você não, na hora de remover, você não deixar o contato de forma em que na hora que você for colocá-lo de novo, ele seja passível de receber esse contato, fica realmente difícil de colocar de volta. Aí a gente se encontra com uma situação assim, né? O camarada que mexeu nesse equipamento, ele achou por bem, né? Achou mais interessante soldar aqui o conector do que tentar colocar de novo, né? A parte de plástico, ou ele sentiu dificuldades, não sei, enfim. A gente vai estar resolvendo essa situação, vou remover aqui, vou tentar deixar da melhor forma possível, de acordo com as possibilidades que o conector oferecia aí. Se não, eu vou ver o que eu posso fazer para estar substituindo o conector. Vou ver se eu consigo achar um conector compatível aqui para a gente estar substituindo. Não que isso seja uma coisa que vai desabonar o funcionamento do equipamento, não. Até porque o equipamento ele está bem íntegro, ele não está tão mexido assim. Só está um pouco mal cuidado, né? Só mesmo necessitando de um cuidado mais especial, uma limpeza, uma manutenção mais especial para poder ter o funcionamento completo do equipamento, né? Dentro da medida do possível. Mas no mais não tá um equipamento até bem íntegro, né? Aqui no painel frontal também está bem íntegro. Algumas marcas aqui de ferrugem, mas nada de tão anormal assim, né? Aqui aparentemente foi amassado, recebeu uma pancada, não sei como. Na estrutura do equipamento não tem nada quebrado, não. Não mostra nada quebrado, pelo menos o que eu estou vendo não, né? Não há nada que venha a mostrar que está quebrado, que vinha amassar aquela parte. Provavelmente recebeu alguma pancada durante algum manuseio do equipamento. Eu vou tentar desamassar isso aqui, tentar deixar da melhor forma possível aqui. Tranquilo? Mais uma etapa aí. E daqui a pouco eu retorno mostrando mais algumas outras limpezas que foram realizadas. A placa da RF Unit já foi removida do lugar. A gente pode ver aí que tem bastante poeira de tinta, né? Vamos aferir como é que está a parte inferior. Um pouquinho suja, mas não tão mexido, com exceção aqui dessa trilha que rompeu. E fizeram a emenda. Mas assim, eu não estou percebendo nada de anormal, não estou encontrando nenhum ponto supostamente muito mexido, só aqui nessa região também, né? Mas no demais muito original. E aqui mesmo só muito pó da tinta. Tá removendo aí um pouco do que for possível, tá removendo um pouco desse pó. Substituir a parte térmica desses componentes aqui. Resolver essa situação aqui. E botar no lugar e trabalhar no painel frontal. Vamos, retornando aí com mais uma etapa. Antes de eu finalizar aqui o equipamento, eu vou aproveitar que... Bom, eu não tenho muita propagação aí pro lado do sul, né? A propagação tá um pouco fechada pro meu lado. Porém, aqui na banda de 41 metros, né? Broadcasting,
eu tenho propagação e das boas. Aí, como é que está o nível de recepção? Então, aproveitando aqui que a propagação está aberta, e antes de eu finalizar o rádio, vou mostrar como é que está o outro lado, o nosso amigo Juarez, para ele ficar atento aí, para ficar verificando, né? Desculpa, eu falei coisa com coisa. Bom, para ele perceber e ver aí como é que está o nível de recepção agora depois da manutenção, eu vou estar mudando de frequência aqui e a gente vai estar aferindo. Tá ruim de ver aqui o brilho porque a iluminação aqui é branca agora. Aí, ó, bem diferente daquilo que chegou, né? Aqui no VU também, ó, como ficou bonito o VU. Muito legal mesmo. Veio o ponteiro branquinho, agora no destaque melhor, né? A iluminação é branca com ponteiro branco. Da gente dá para ver melhor aí as informações, né? Vamos passar aqui as frequências para ver como é que tá a recepção. E o pré-amplificador está desligado, tá? Se eu ligar aqui, ó, o ponteiro topa. Muito bom o nível de recepção desse rádio. Atenuador ligado, atenuador desligado, pré-amplificador, vamos ligar aí, pré-amplificador ligado, pré-amplificador desligado. Muito bom. Vamos ver se tem propagação aqui nos 40 metros em alguma coisa. Não, tem nos 41, mas nos 40 não tem não. Opa, escutando alguma coisa muito longe. Bem baixinho. Vamos ver se tem propagação lá pra cima. Tem muita QRM aqui, ó, o nível de sinal de QRM aqui. Isso aqui é QRM, tá? É QRM que eu tenho local aqui. Eu gosto de ligar o atenuador para poder diminuir mais essa QRM. Tá, não, propagação fechou. Bom, é isso aí, vamos dar continuidade. Eu vou aqui finalizar o equipamento. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como é que ficou a parte interna do equipamento, como é que ficou aqui pela parte inferior dele, a limpeza que eu fiz geral. A gente vai dar uma olhada como é que ficou aqui atrás, cabo de alimentação, PTT. Então, aproveitando que a propagação lá em Broadcasting estava bem aberta, está aberta, né? Eu aproveitei para poder fazer essa demonstração, aproveitando aí a propagação, né?
Bom, no próximo vídeo aí a gente vê os outros resultados. Bom, retornando aqui com mais uma etapa, aqui já para mostrar a vocês antes de fechar o equipamento, principalmente para o proprietário do equipamento, para ele ver como é que está a situação interna depois de finalizada a manutenção. Chicote todo já refeito, né, todo no jeito. Aqui também tinha uma fita aqui de fábrica, né, eu substituí, coloquei uma fita alumínio, tá? Tá aí. Aquela situação lá do conector que vocês viram lá no início do vídeo foi resolvida, tá aí, eu renovei o conector, não foi necessário trocar o conector, apenas renovar, refazer o conector ali, ajeitar todos os pontos, tá aí, ficou com uma boa fixação, um bom contato, igualzinho ao original. Igualzinho não, é o original, né? Ficou como se tivesse vindo de fábrica, tá? 100%, conexão firme, tudo certinho, tá? Aqui do outro lado eu não tenho que mostrar, porque do outro lado aqui já é o PA, né? Já é a parte do PA e é só a parte de alumínio, né? Não tem placa, não tem nada. A placa fica por cima do chassi de alumínio, então não tem algo que mostrar, porque eu já mostrei nos vídeos anteriores, tá? Então é isso. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que eu quero frisar aqui e mostrar, é o seguinte. Falando aqui para o nosso amigo Juarez, o proprietário do equipamento. É o seguinte, aqui é o filtro passa-banda, isso aqui, todos esses componentes verdinhos que vocês estão vendo, capacitores, indutores, diodos e resistores, compõem o filtro passa-banda, tá? Esse filtro aqui, ele é responsável apenas por filtrar a banda de recepção, tá? Ele não tem influência com a etapa de transmissão. A etapa de transmissão não passa por esse filtro. É um estágio totalmente separado, um estágio totalmente à parte, tá? Então esse filtro ele é utilizado apenas na recepção. E o que acontece? Nesse filtro aqui nós temos 3 bandas, tá? Que tem um errozinho, tá? Um errozinho de fábrica. E esse erro ele não compensa corrigir, tá? Por quê? Porque para corrigir esse erro teria que ser refeito o recálculo do filtro de 3 bandas, tá? Eu vou falar aqui a vocês quais são as bandas. Eu até anotei aqui no caderninho. Aqui nós temos o primeiro filtro que começa de 1.6 a 2 MHz, o segundo que vai de 2 a 4 MHz, o terceiro que vai de 4 a 8, o quarto vai de 8 a 11, o quinto de 11 a 15, o sexto de 15 a 22 e o sétimo de 22 a 30. As bandas, os filtros aqui que compõem de 4 a 8, 8 a 11 e de 11 a 15, esses 3 filtros, eles estão com a banda passante, ou seja, o ponto em que o nível maior de sinal é atuante um pouco fora da frequência de rádio amador, tá? Por exemplo, o filtro de 4 a 8 MHz. Qual é o ponto de maior índice de sinal? É em 5 MHz, tá? Entre 5 e 6 MHz é o índice, é o ponto onde tem o maior nível de sinal, onde a banda passante atinge o maior nível. Onde era para termos um filtro onde deveria ser atuado, ter a largura de banda começando em 4 e terminando em 8, ou seja, a partir de 8, ele já deveria começar um pouquinho antes de 8 e um pouquinho depois de 4 já era para começar a cortar o filtro. Eles já estão cortando muito antes. E o que isso implica? Principalmente aqui no quarto filtro, tá? Onde tem os diodos D44 e D45. Aqui é o D45, tá? E aqui é o D44. Então esse corpo aqui é o filtro que eu estou me referindo aqui. O que acontece? Nesse filtro nós temos aqui um erro, que é ele tem uma maior incidência de sinal a partir de 11 MHz. Ou seja, de 11 MHz para baixo, de 11 a 8, o nível de sinal ele é baixo,
tá? Entre 4 e 8 MHz, o nível de sinal é baixo na faixa de 7 MHz, tá? Mas não tão baixo quanto o de 8 a 11. O de 8 a 11, a atenuação do sinal ela está muito maior dentro da banda de rádio amador, que é na faixa de 10 MHz, 10 ponto alguma coisa, 10.115, se eu não me engano. Dentro da faixa de amador, o nível de sinal é bem baixo. Aqui nós temos um nível baixo, mas não tão grande assim. Aqui a incidência do sinal, ou seja, o nível maior de sinal, ele está em torno de 12 a 13 MHz e não em 14 MHz, que é a banda de amador. Os demais filtros estão atuando normalmente, estão funcionando normalmente. Então existe um pequeno errozinho aqui. E essa falha, esse erro que existe aqui, ele não compensa não compensa financeiramente a gente estar resolvendo isso daí. Por quê? Porque teria que substituir ou recalcular os componentes que estão aqui, tá? Desses filtros que eu citei, para poder estar solucionando isso aí. Mas como é que a gente pode solucionar o problema sem ter que comprar os componentes que estão aqui para refazer esse filtro, tá? Utilizando o pré-amplificador do rádio, tá? Aqui nós temos a tecla do pré-amplificador, onde nós aumentamos o nível de sinal, tá? Então como é que se resolve, Juarez? Não se preocupa com isso, tá? Isso aqui é um problema, entre aspas, que não é um problema, tá? É um problema que ao mesmo tempo é uma coisa irrelevante. No próximo vídeo nós vamos fazer a aferição da recepção. Eu vou ligar aqui o meu gerador de RF, conectar ele aqui à antena, no conector de antena, e banda a banda a gente vai conferir o nível de recepção, e vocês vão ver que apenas atuando aqui no pré-amplificador, ligando o pré-amplificador, a gente consegue solucionar essa deficiência dessas 3 etapas dos filtros, tá? Então, assim, financeiramente não compensa trocar esses componentes aqui para estar solucionando esse problema, tá? Vai sair o custo da mão de obra para resolver esse problema aí, vai sair bem mais caro. E é uma coisa que você resolve apenas ligando aqui o pré-amplificador, tá? De recepção. Na transmissão, eu vou dizer, na transmissão nós não temos esse problema. Por quê? Porque a etapa de transmissão não passa por esse circuito aqui, tá? Todo o circuito que compõe a etapa de modulação, ela é separado do circuito de recepção. São 2 coisas à parte. Tem rádios que o filtro passa-banda ele é utilizado tanto em TX quanto em RX, tá? Já tem rádios que não é assim. No caso desse rádio não é assim. O filtro de RX, o filtro passa-banda de RX não é utilizado para TX, tá? Então a gente vai ver o nível de sinal de transmissão igual em todas as bandas, tá? E um nível de recepção diferente entre bandas, tá? Que eu vou repetir mais uma vez, isso aí não é um problema que venha desabonar o funcionamento do rádio. Vai dar para usar o rádio normalmente, tá? Até porque vocês vão ver que o nível de sinal não é tão baixo assim como eu estou falando. Ele é baixo, mas não tão baixo assim. Comparado às outras bandas, ele se torna baixo, tá? Mas não tão baixo a ponto que, eita, pronto, tá tão baixo que não dá pra... Não é assim que funciona, tá? É baixo, mas é um baixo, digamos assim, diferença entre 10 dB, tá? Entre as bandas, 10 dB, no máximo, estourando 15 dB. Estourando, não chega nem a isso não, 12 dB mais ou menos. É a diferença entre... E olhe lá se não for menos, tá? Eu tô falando aqui, mas é uma coisa que a gente vai ver aqui na prática quando eu ligar o gerador de RF e a gente conferir aqui no medidor de sinais aqui do rádio. Então, todo o ajuste do rádio é feito na banda de 14 MHz, tá? Todos os equipamentos HF que possuem a banda completa de amadorismo, ele é feito o ajuste em 14 MHz, tá? Então, o S-meter também é ajustado em 14 MHz. Só que, como existe uma diferença de 2 dB a menos, eu ajustei pela banda de 18 MHz. Porque é a banda que está
com o filtro atuando normalmente. Então vocês vão ver que em determinadas bandas nós vamos ter uma queda do sinal, e eu vou mostrar para vocês aí que resolve facinho ligando um pré-amplificador do rádio, tá? Não é questão de não querer resolver o problema, é questão financeira, que não compensa o custo que vai se ter para resolver esse problema aqui. Vai encarecer muito e no final o rádio vai ficar mais caro, do serviço vai ficar mais caro do que o rádio realmente vale, ok? Então vou fechar o equipamento, a gente vai começar a aferir aí a potência e nível de recepção. Bom, dando continuidade, o rádio já está fechado, eu vou já ligar ele. E antes de eu ligar, deixa eu mostrar aqui Juarez, como é que ficou. O cabo do PTT foi limpo, isso aqui é só uma sujeirinha mesmo daqui de cima da bancada. Vai passando um paninho, ele sai todinho. Só uma poeirinha de cima da bancada. Mas foi todo limpo, todo tratado. Aí. E também aqui são marcas mesmo do próprio PTT. Marcas de uso, né? Não tem o que fazer, não tem muito o que fazer, mas foi realizado limpeza, lubrificação. Tá aqui o cabo de alimentação. Tá aqui o cabo todo renovado. Tá aqui os terminais que você me solicitou, né? Tá aqui o fusível. O cabo foi todo renovado, tá aqui, ó, foi tirada aquela fita isolante que tinha, foi todo colocado termorretrátil, feito uma solda de qualidade. Então, colocado aqui para proteger. E esse cabo foi substituído porque esse cabo tá todo oxidado por dentro. Todo oxidado. Tá bonito aqui por fora, né? Mas por dentro tá todo oxidado. Não segura solda de jeito nenhum. Tá podre esse cabo aqui. Não presta para nada. Tá aqui o que saiu, né? Tá aqui os porta-fusíveis antigos que saíram. Tá aqui todo o material que saiu também, né? Não é muita coisa não, mas saiu bastante coisa, né? Algumas adaptações, as luzes antigas, parafusos velhos, né? Aqui esse diodo que tinha lá no filtro, resistor oxidado, capacitores da etapa do PA, os terminais antigos, tá? Então é isso aí. Bom, eu quero frisar aqui mais um ponto em relação ao cabo de alimentação. Pessoal, uma dica, tá? Uma dica para vocês que utilizam aí os cabos de alimentação do rádio de vocês, tá? Uma das coisas que eu quero falar é a respeito de conexão, tá? Vocês que possuem esses cabos de alimentação, por incrível que pareça, pessoal, defeito em rádio não é só relacionado a problema interno, tá? Antes de você entrar em contato com um técnico, tá, para enviar o seu equipamento, o rádio está apresentando um problema. Então, o que eu recomendo a vocês, tá? Eu recomendo a vocês, antes de vocês realmente manter aquele contato com o seu técnico de confiança e tudo, a vocês checarem as conexões dos cabos de alimentação, as conexões da antena, tá? O conector da antena, se vocês usam um watímetro em conjunto com a antena de vocês, ou um acoplador, tá? Um acoplador automático. Seja o que for que vocês utilizarem na base station de vocês, na estação base de vocês, tá? Seja o que for, seja PTT também influencia, tá? Então, antes de vocês verificarem se realmente o rádio de vocês está apresentando problema, verifique as conexões da fonte. Uma má conexão, um cabo mal feito, mal conectado, gera problema, o rádio pode apresentar problema. Um fusível colocado com uma corrente totalmente fora do padrão vai gerar problema, tá? Uma conexão mal feita, por exemplo, esses terminais aqui, eu utilizo esses terminais aqui, geralmente eu utilizo também esses terminais. E eu recomendo esses terminais, por quê? Porque esses terminais ele dá uma firmeza, uma solidez quando vocês utilizarem esses tipos de bornes aí na fonte de vocês,
na estação de fornecimento de tensão de vocês, tá? Eu recomendo a vocês utilizarem esse tipo de borne porque eles vão dar uma maior segurança. E olha a espessura do borne, tá? Olha a espessura do borne. Tomem cuidado para não comprar um borne com a espessura do metal fino, tá? Que eles vão conduzir menos corrente do que o que vocês imaginam, tá? Eu sei que está exagerado esse cabo aqui, isso é um cabo para pelo menos 60 amperes, tá? Mas é o que eu tinha aqui, é o que eu pude fornecer. E uma coisa, né? Melhor passar do que faltar. Esse rádio não consome nem 20 amperes com sua potência original de fábrica, 100 watts. Ele consome em torno de 14 a 15 watts com sua potência de pico em SSB, tá? Potência constante. Então não há necessidade de se utilizar um cabo com 30 amperes, 20 amperes e tal. Então não há essa necessidade, ok? Então, outra coisa, eu tenho visto muito, eu vejo e ao mesmo tempo é uma coisa que os vendedores vendem esse tipo de cabo. Eu tenho percebido que a maioria dos cabos, como esse aqui, veio com 2 fusíveis, tá? Eu quero frisar uma coisa muito importante para vocês. Pessoal, preste atenção. Vocês têm um equipamento de HF que consome quantos amperes? Vamos dizer que seu equipamento lá no manual, ele diz que consome em pico, com a potência original de fábrica, de pico em SSB, vamos dizer que ele consome 20 amperes, tá? Vocês vão utilizar um cabo como esse e com 2 porta-fusíveis. Aí o camarada coloca 2 porta-fusíveis e coloca um fusível de 30 amperes em cada cabo, tá? O que vai acontecer? Vocês acham que esses fusíveis vão partir? Negativo. Negativo, esses fusíveis não vão partir. Por quê? Se vocês estiverem utilizando, preste atenção, se vocês estiverem utilizando na bancada de vocês uma fonte de 70 amperes, é provável que durante o curto os 2 fusíveis venham a romper, tá? Se vocês estiverem utilizando na bancada de vocês uma fonte de 40 amperes e 2 fusíveis de 30, isso é pura matemática, tá, gente? Não vai queimar o fusível quando vocês fechar um curto. O que vai acontecer? Vai estourar a fonte de vocês e não queima o fusível. Por quê? Porque vai passar 30 amperes por um cabo, mais 30 do outro lado. Tá? Ou seja, se a fonte de vocês é 40, só vai passar 20 e 20. Tá? O cabo derrete. Se for um cabo de péssima qualidade, de baixa corrente, ele vai derreter e não vai queimar o fusível. Vai queimar um rádio de vocês e não queima o fusível. Se vocês têm um cabo que tem 2 porta-fusíveis e o equipamento que você está usando não consome mais do que 20 amperes, não coloque fusíveis de 30. Se a fonte de vocês não passa de 40 amperes, de 30 amperes, coloque um fusível menor. Eu estou usando meu rádio aqui e eu estou olhando lá no amperímetro da minha fonte ou no amperímetro que eu tenho aqui. Eu não tenho um amperímetro, na minha fonte não tem amperímetro. Pede emprestado um amperímetro ou peça para alguém, ou leve em algum técnico eletrônico que tem um amperímetro, que tem uma fonte, leve sua fonte e meça a corrente de consumo do equipamento de vocês em transmissão de pico, tá? Pico a pico em banda lateral. Vocês vão ver que o consumo do equipamento, ou até em CW mesmo, vocês podem medir em CW ou RTTY, dependendo do equipamento, que ele vai dar o consumo total de corrente, tá? Eu coloquei um fusível de 30. Um único fusível de 30 é o suficiente. Se a fonte que o proprietário desse equipamento utiliza lá tiver a corrente maior do que 30 amperes e acontecer um curto, esse fusível vai romper. É impossível uma fonte de 20 amperes romper um fusível de 30, porque uma fonte de 20 amperes não vai fornecer mais do que 20 amperes, tá? Então preste atenção, eu tenho recebido bastante equipamento em que os cabos vêm com 2 fusíveis de 30.
Vou dizer mais uma vez, queima o rádio de vocês, queima a fonte de vocês e não queima o fusível. Queima o cabo e não queima o fusível, tá? É pura matemática, pura física, isso aí não tem como fugir, tá, gente? Então fica a dica, preste bastante atenção nas conexões da antena, nas conexões da fonte de alimentação, preste atenção na fonte de alimentação de vocês, se a fonte de alimentação não está... se ela está realmente fornecendo a corrente necessária para trabalhar com o equipamento de vocês, se ela não está com deficiência. Para quem trabalha com eletrônica, é simples você fazer uma medição, porque geralmente as fontes ela tem uma tolerância de 10%. Tá? Então, em relação ao fusível, qual é o fusível que eu devo usar? Bom, se vocês têm uma fonte de 20 amperes e o rádio de vocês em consumo não passa de 15, coloque um fusível com 10% a mais, tá? Apenas 10%. Meu cabo tem 2 porta-fusíveis. Minha fonte é de 20 amperes, minha fonte é de 30 amperes, mas meu rádio não passa de 15. Coloca 2 fusíveis de 10, que vai passar tranquilamente. Se vocês pegar, são 15 amperes... metade da corrente num cabo, metade da corrente no outro cabo, tá? Então 7 amperes e meio num cabo, 7 amperes e meio no outro. O fusível de 10 amperes em cada cabo vai suportar com tranquilidade. Quando acontecer um erro, acontecer um problema de curto-circuito, o fusível vai romper, tá? Se vocês puderem colocar um fusível de 8 amperes, melhor do que o de 10, tá? Vai dar um total de 16 amperes. Esse fusível vai romper? Não vai romper. Por quê? Porque o pico do rádio não passa de 15. E todo fusível tem um tempo, existe um tempo, um retardo para poder ele vir a queimar. Existe um período. Então, para poder, vamos supor, se você coloca 2 fusíveis de 8 amperes e o teu rádio consome 15 amperes, o seu rádio não vai consumir 15 amperes constantemente por horas e horas e horas. É por questão de segundos, por questão de minutos, dependendo do espaço de câmbio que você dá. E se você estiver modulando em SSB, não é constante isso, é apenas em pico. Ou seja, o tempo que vai passar o rádio consumindo esses 15 amperes é muito pouco tempo. Então não rompe o fusível, tá? Não vai romper o fusível de forma alguma, tá? Então fica aí a dica, tá? Prestem muita atenção antes de mandar o equipamento para o técnico, porque muitas vezes vocês passam uma situação para o técnico e quando na verdade não existe problema no rádio. O problema é no PTT, o problema é no cabo de alimentação, é no conector de antena, é no cabo, na qualidade do cabo que vocês estão usando. E às vezes quando o equipamento chega, eu não estou falando no caso desse rádio aqui, né? Eu estou falando no caso de equipamentos que às vezes o camarada, como já pessoas entrarem em contato comigo, Saniel, meu rádio está assim, 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 assim. Aí o que eu falo? Às vezes o camarada não faz nenhuma aferição de fonte, de cabo de alimentação, cabo de antena, PTT, não faz aferição de nada. Apenas ele ligou o rádio, não está do jeito que ele quer, ele acha que já tem problema no rádio. Não é assim, tá? Não é assim, tá? Pessoal, rádio não anda dando defeito à toa, a não ser que seja um problema de engenharia, algum problema que surja no desenvolvimento do circuito do rádio. Mas caso contrário, problema que acontece em rádio é mau uso, tá? Mau uso do equipamento, cabo de alimentação dando mau contato, PTT com mau contato, cabo de antena dando mau contato, e problemas de raio, essas coisas, e etc, 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 tá? Mas quando você tem uma estação em que sua fonte é uma fonte de qualidade, o cabo que você utiliza é um cabo de qualidade, você com frequência está sempre verificando se não tem nenhum cabo com folga, se não tem o cabo da antena não está folgado, ou tem alguma oxidação no cabo, coisa. Você tem um equipamento para muitos e muitos e muitos anos,
Tudo depende do zelo que você tem com o seu equipamento. Tudo vai depender. Seu equipamento vai funcionar bem se você sabe zelar dele, se você sabe operar com ele. Seu equipamento vai apresentar problema se você não sabe operar com ele ou se deu fadiga nos componentes, tá? Que pode acontecer. Tranquilo? Então fica aí a dica. Falei demais já. Vamos ligar o equipamento, começar a fazer as aferições de potência. Vamos começar pelas potências, frequência. Vamos ver se está batendo bit zero. E em seguida a gente vai aferir a recepção. Vamos lá, começando aqui pela potência e frequência. Estou em USB aqui, 14.000. Estou injetando um tom de 1 kHz, tá? Por 30 mV. Vamos ver a frequência. Em USB a gente vai ter que fazer uma leitura ali no frequência de 14.001, tá? Então vamos fazer uma leitura de 14.001. Em LSB nós vamos ter uma frequência de 13.999. Vamos lá. Transmitindo 100%. Deixa eu ver no microfone aqui aberto. 110 watts. Tá aí 100%. 14.001, como eu falei. Eita, a câmera perdeu o foco agora. Aí, 14.001. Vamos passar para LSB. LSB 110 999. Eu já havia previsto. O que mais? Vamos mudar banda a banda aqui para a gente ver as potências. Sim, vamos lá. O Juarez já havia me falado que esses botões aqui tinha um deles que estava duro, não estava mudando. Então tá aí, Juarez. Vamos lá. Vou apertar aqui. Ali apareceu, ali as duas setinhas. Vamos mudar de banda aqui. Se eu tirar de lock, né? 18.100. Transmitindo. 110 watts. Tá aí certinho. 21.200, 110, 21.201, tá certinho. Lembrando, é um tom de 1 kHz, então sobe 1 kHz. 24.900, tá aí 100%. 115 mais ou menos. 901, certinho. 27455, foi eu que deixei nessa frequência, tá? Está aí, 115. 456 certinho. 28. 110. 29. 160 metros. Certinho. É a potência cravado, não mexe nada. Sólido, estável, sem nenhuma oscilação, nenhuma alteração. Deixa eu botar aqui. Pronto, 3.800. 115 watts. 7 aqui, eu botar em SSB. Deixa eu botar aqui em 7,50. Transmitir 115 watts. Em 10 tem SSB de novo. Duzentos 115 watts. E voltando para 14.
110 watts. Certo? Vamos lá, vamos mostrar aqui os controles. Mostrar como é que está atuando os controles. Squash está atuando normal. Microfone de ganho também. Vocês podem ver, ó, estou diminuindo aqui, ó, diminui ali. Compressor ligado, desligado, desligado agora, né? Desligado, ligado. Nível do compressor também mudando, ó. Aumenta o nível, diminui. Potência aqui também, tá? Tá aí, ó. Aumenta a potência, diminui a potência. Tudo funcionando certinho. AM tá aí, CW, AM, USB, LSB, CW, CW Narrow, AM, FM. Não tem a placa de AM, FM, tá? Para quem não sabe, esse rádio aqui ele tem uma plaquinha à parte, né? Um circuito à parte que vende no mercado, que é utilizado como modulador e demodulador de FM. Tem o modulador de AM nessa plaquinha e o demodulador e modulador de FM, tá? Esse rádio ele só tem demodulador de AM. Ele não vem com modulador de AM, tá? Só vem com demodulador, tá? O modulador de AM fica na plaquinha de AM FM, ok? Então, esse rádio ele não tá com essa plaquinha de AM FM. As bandas, como eu já mostrei aqui, né? Os botões funcionando aqui normal. Ó, tá ali trocando, normal. Aqui também. VFO-B, VFO-A. Tá aí. Memória também atuando. Se eu botar A igual a B aqui, o que a gente tinha aqui de 714 vai ficar igual. A igual a B, tá aí. Split, Funk. Isso aqui, esse botão só funciona no modo memória, tá? No modo memória. Mudança aqui, né, da memória. O hit também. O acoplador automático, né? No caso aqui não tem, né? Nós não temos acoplador automático. O atenuador eu vou já mostrar vocês funcionando. O pré-amplificador também vou já mostrar vocês. AGC rápido e lento. Compressor, já mostrei. Esses daqui eu já mostrei. Tá aí todo o painel frontal funcionando 100%. Tá o lock também, né? Aí, ó. Aperta lock. Tira de lock. Pressiona lock. E ele bloqueia aí o VFO, ok? Vou ligar aqui o meu gerador de RF e vamos aferir aí os sinais daquilo que eu falei antes de fechar o rádio. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui no vídeo anterior, vocês perceberam até aí que eu deixei o rádio com 110 watts, tem algumas bandas que ficaram com 115, tá? Uma diferença aí de 5 watts entre uma banda e outra. Por quê? Porque eu não deixei com 100 e deixei com 10 watts a mais? Deixei com 10% a mais. Por um motivo uma razão muito simples e muito óbvia. E ao mesmo tempo que muitas pessoas já me pediram para fazer isso em seus equipamentos, tá? Esses 10% a mais que eu deixo é a compensação das percas dos cabos que vai entre o rádio até a antena, tá? Para aqueles que utilizam o rádio direto da antena, esses 10% a mais que eu deixo é apenas para compensar a perca, tá? Então, ou seja, se você teria uma potência de 100 watts e quando chega lá na antena vai ter 90, 80, então com esses 10% a mais não vai danificar o rádio, tá? Não vai causar nenhum tipo de problema ao rádio, tá? Não vai ter nenhuma sobreaquecimento, nada disso não, tá? O rádio vai funcionar normalmente. Então eu deixei esses 10% a mais. Em algumas bandas fica com uma potênciazinha um pouquinho a mais, que isso aí não tem como a gente controlar, tá? Isso aí vai do filtro passa baixa lá na saída do PA, sai do PA e vai pro filtro passa baixa. Então, banda a banda muda, é normal. Isso aí eu já falei em vários vídeos, ok? Outra coisa,
vou começando aqui, voltando aqui para a parte de recepção, né? Já falei da parte de transmissão, vamos para a recepção. Aquilo que eu falei a vocês. Ó, eu tô com um sinal de 34 dB microvolts. Tô com um desvio aqui de 1 kHz, tá? Que tá em LSB, tá? Vamos botar em USB, a gente sobe um. Pronto. O que acontece aqui? Aquilo que eu falei a vocês, ó. Tá vendo o nível de sinal? Sinal 5, era pra gente ter sinal 9 aí. Para poder eu compensar essa perca nessa banda aqui, tá? Na banda de 20 metros, eu ligo o pré-amplificador. Tá vendo? Ó, ele sobe o sinal. Se eu ligar o atenuador, ele derruba o sinal. Desligando o atenuador é 20 dB. Vamos subir 20 dB. Tá em 34, vamos para 54. Tá aí compensando a perca do atenuador. Voltando para 34. Tirando do atenuador, tá aí novamente. Se eu desligar o pré-amplificador, dá uma pequena queda. Porém, vamos mudar de banda. Vamos para a banda de 18. 18.100. Vou setar aqui o meu gerador para 18.100. Tá aí. O pré-amplificador está desligado. Então, um pouquinho de nada a mais que 9. Pouquinho de nada, tá? Normal. Então aí nessa banda vocês já estão vendo que o filtro passa-banda já está funcionando bem melhor do que a banda anterior. Se eu ligar o pré-amplificador, nós vamos ter aí uns 30 dB a mais em relação ao sinal 9, tá? Porque na verdade eu tenho que colocar o nível aqui em 28. Opa, desci demais. Isso, pronto aí, certo. Tá aí, 34 dB microvolts. Se eu ligar o pré-amplificador, tá vendo? Sobe 30 dB a mais. Ok? Vamos passar para outra banda. 21.200. A mesma situação. 21. Tá aí. Um pouquinho a mais que 9. Se eu ligar o pré-amplificador, 30 dB a mais. Próxima banda. 24.900. Deixa eu ver aqui. Tá aí, mesma situação, ligando para amplificador. Tá aí. Ok. O AGC, vou mostrar o AGC aqui. O AGC tá rápido, né? Vou mudar a banda bem rapidinho para vocês verem, ó. O ponteiro cai rápido. Vou desligar o AGC, vou deixar o AGC lento. Vou mudar de banda, o ponteiro vai cair bem lentamente. Tá aí. AGC lento, pressionando o botão AGC rápido. AGC lento. Ok. Vamos aqui para... Vou deixar em 27 fechado. Tem 24.900, vamos deixar 27.500. Pronto, 27.500. Vou voltar aqui para o meu gerador de RF também, 27.500. Tá aí, sinal 9 também. Pré-amplificador, desligando o pré-amplificador, ligando, desligando, atenuador. Ó, aqui é o noise blank. Atenuador. Ok. Vamos lá. $28.500. Tá aí. 29.500. Tá aí. 1.9. USB. 1.9 a gente vai ter um índice de sinal maior. Dá a mesma coisa. Ah, não, desculpa. É na banda de 80 metros, não é de 160 não. É de 80 que a gente vai ter um índice de sinal bem maior. Ligando o pré-amplificador, desligando, tá?
3.8. Tá aí, aqui a gente tem um índice maior, já é mais 20 dB, tá? Isso aqui tá até passando já, né? Vou ligar o pré-amplificador, desligando, né? Atenuador, desligando, ligando, tá? E voltando aqui em 7 MHz, fechado. USB. Tá aí, nível de sinal baixinho. Se eu ligar o pré-amplificador, o sinal sobe. Então essa é a solução para resolver essa deficiência, tá? Sempre que você entrar numa banda em que você vê, não é necessariamente obrigatório você utilizar o pré-amplificador quando entrar naquela banda. Só se realmente for necessário. Se você vê que o nível de sinal está baixo, você não consegue captar muito aí o sinal, aí você liga o pré-amplificador. Mas particularmente, né, eu não tenho percebido que há necessidade de ligar não. Eu vou conectar a antena aqui, vocês vão ver. Eu não tenho propagação aqui na banda de amador, eu tenho propagação na faixa de 41 metros, ou seja, onda curta, tá? E tem um vídeo aí anterior, vocês viram aí no vídeo anterior aí a propagação aberta nessa banda. Então, mesmo com o sinal aqui um pouco mais baixo, quando eu ligar a antena vocês vão ver que o sinal vai aumentar e muito, tá? Deixa eu ligar aqui em tempo real para vocês verem que não tem nenhuma maracutaia, nada, tá? Vou colocar em AM. Squash está aberto. Então, para vocês verem aí que não implica em nada, tá aí, ó. Pré-amplificador ligado, tá ali. E eu continuo recebendo sinal normal, né? Muito legal. Vou colocar aqui em 10 MHz, tem broadcasting também aqui, tá? Na parte de... Tinha uma rádio bem aqui assim, deixa eu ver se eu acho. Pré-amplificador, sem o pré-amplificador, pré-amplificador, atenuador, tá aí, 9800. Então, quer dizer, essa deficiência que há ali no filtro passa-banda não implica em nada, né? Se fosse uma coisa assim que não tivesse esse recurso de pré-amplificador,
aí tudo bem, aí seria realmente uma coisa chata, né? Mas como não, temos o pré-amplificador aqui, então a gente compensa essa perca de sinal nessas bandas, tá? Utilizando aqui o recurso do pré-amplificador. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, Juarez. Obrigado aí pela atenção, obrigado aí pela consideração, obrigado pela preferência, tá? Deus te abençoe por tudo. A todos vocês que assistem aos nossos canais, ao nosso canal de vídeos e aos nossos vídeos de manutenção, muito obrigado. A vocês que confiam no nosso serviço, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E esse foi mais um equipamento aqui que passou pela manutenção e voltou ao seu funcionamento pleno, ok? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Só que o equipamento estava funcionando, entendeu? Tinha transmissão, tinha recepção, normal entre aspas, normal entre aspas, não estava tão normal assim a recepção. Transmissão até que estava mais ou menos. Mas, ou seja, não tinha defeito de transmissão e recepção. Assim, tá faltando recepção, não tem recepção de jeito nenhum. Não era assim não. Tinha recepção, mas era muito deficiente a transmissão também. Aí ele mandou pra gente fazer uma manutenção preventiva e corretiva aí, em todos os aspectos.